Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Olá, turma, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que sim. Hoje nós temos um conteúdo muito bacana para conversarmos. Na verdade, é um conteúdo interessantíssimo. Ele é um conteúdo light, tranquilo e vai nos auxiliar hoje em alguns aspectos não gramaticais, tá? Porque hoje nós vamos deixar os aspectos gramaticais um pouco de lado. Nós vamos hoje conversar sobre um gênero textual importantíssimo e que talvez muitos alunos não deem tanta importância como deveriam, né? O nosso estudo, o estudo sobre o gênero textual que aqui está sendo projetado, é um estudo muito interessante, porque nós vamos falar justamente sobre as características de uma entrevista. O mais interessante é que o nosso livro, ele coloca o gênero entrevista como um gênero que pode circular de forma autônoma. Isso quer dizer o seguinte: se você momentaneamente pede uma ajuda, por exemplo, do seu amigo, né? Ou do seu colega, na verdade não uma ajuda. Faz o seguinte: fulano, você foi ao Mirage Park esse final de semana? Aí ele vai te dizer não. Aí você, mas eu pensei que você tivesse ido. Aí ele pode até dizer o seguinte: ah, mas eu fui semana passada, retrasada. Aí você, como é que tá o Mirage Park? E ele responde: ah, os brinquedos estão novos, tem mais opção. Isso então que você acaba de fazer com o seu amigo, embora seja um diálogo, mas é uma entrevista também, onde tem ali a figura da pessoa que entrevista, do entrevistador e também do entrevistado. Isso é interessante observarmos porque, embora nós consigamos pensar em entrevista apenas daquele aspecto formal, nós temos também esse mesmo gênero de um aspecto do dia a dia, não informal, mas do dia a dia de fato. O nosso material, ele vai dizer que, por ele se tratar de um aspecto autônomo, ele vai acompanhar outros gêneros, como notícias, reportagens, e o mais interessante é a entrevista que ele nos proporcionou hoje, ele, o nosso material. Nós vamos ler então uma entrevista que foi feita com Mário Sérgio Cortella, tá? E o Mário Sérgio Cortella, ele tem um currículo muito vasto. Primeiro, ele é professor. Então, nós já vamos observar ali um grau de formalidade e de conteúdo acerca do que o Mário Sérgio Cortella irá responder, ok? Neste primeiro momento, então, nós vamos fazer a leitura da entrevista, que será uma leitura necessária para que nós possamos ir passo a passo mediante a entrevista que acontecerá agora, tá? Vamos ver aqui o seguinte: família não é democracia. Leia a entrevista que fizemos com Mário Sérgio Cortella. Autor de mais de 30 livros, Mário Sérgio Cortella lança pela primeira vez uma publicação sobre família, na qual aborda a importância de priorizar o tempo de convívio, as crianças criadas como reizinhos e o papel complementar da escola. Olha, nós já vamos observar que nesse aspecto aqui, nós vamos ter um texto com conteúdo vasto, viu? Ou melhor, não o conteúdo, mas o repertório de conteúdo. Melhorou. Porque não é um texto qualquer, não é uma entrevista qualquer. Então, na verdade, o que eu quero que vocês pensem e entendam é que o texto que está sendo colocado aqui, ele não é realmente um texto qualquer. Ele vai trazer um alto teor de formalidade, de conteúdo, de expressividade e sem deixar de lado as características do gênero que nós estamos olhando nesse momento, trabalhando nesse momento, tá? Vamos lá então. Família não é democracia, leia a entrevista que fizemos com Mário Sérgio Cortella. Bem, vamos lá. Mário Sérgio Cortella possui um extenso currículo. É filósofo,
escritor, palestrante, professor, doutor em educação e autor de mais de 30 livros sobre ensino, filosofia, teologia e carreira. Isso sem contar que é extremamente popular. Sua página no Facebook, por exemplo, tem mais de 1 milhão de seguidores, que também escutam pensadas, entrava a língua, né? Avidamente, seja no YouTube ou na rádio. Pela primeira vez, ele decidiu escrever sobre o tema família, porque sou pai, avô e tenho uma preocupação imensa com a rarefação das relações familiares e com o desconhecimento da geração atual para lidar com a nova geração. Explica. Mais adiante, ele discorre que os pais e as mães também precisam ser educados, não só as crianças. Autoridade necessária, autoritarismo não. Diálogo é importante, submissão não. E não poupa o público-alvo de seu discurso. Se você não tem tempo para criar seus filhos, é porque eles não são sua prioridade. Olha, interessante e forte, né, ao mesmo tempo. Como se nota de imediato, o paranaense é um disparador. Prestem bem atenção, isso é importante. Como se nota de imediato, o paranaense é um disparador de frases fortes e que fazem pensar. E, se pensar bem nos faz bem, como ele costuma dizer, seu novo livro Família, Urgências e Turbulências poderá fazer um bem danado aos leitores que se deparam diariamente com questões relacionadas à criação dos filhos. Como estar mais presente na vida dos pequenos? Como equilibrar autoridade e diálogo? Como estabelecer limites para crianças que já estão mimadas? Questões como essas, de respostas nada óbvias, estão no livro de 141 páginas e também são abordadas nessa conversa com a Canguru. Confira. Canguru parece ser o nome da revista, né? Pelo menos até então nós temos essa ideia de que parece ser uma revista. Vamos lá, vou passar aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. O Senhor disse que decidiu escrever sobre família porque se preocupa com a diminuição das relações familiares. A que o Senhor atribui essa falência das condições de formação e criação dos filhos? E aí vem a fala do Mário Sérgio Cortella. Os pais vivem hoje um tempo maior no trabalho, e isso fez com que houvesse uma diminuição dos tempos de convivência com as crianças e os jovens, e levou a um desconhecimento sobre essa nova geração. Boa parte dos pais e das mães tem dificuldade até de entender como é o mundo de seus filhos a partir de uma determinada idade. Há hoje uma certa estranheza nessa convivência. Gente, vale a pena destacar o seguinte: quando nós falamos em papel educacional ou educação, não é claro, é importante evidenciar e é importante de fato o papel dos pais nesse processo educacional, mas o mais interessante é que o Mário Sérgio Cortella, ele vai colocar que quando os filhos atingem uma certa idade, os pais eles sentem mais dificuldade em entender o mundo dos seus filhos. E é até interessante levarmos isso em consideração, porque os pais eles passaram pela mesma idade que os filhos. Mas é mais desafiante quando acontece com o próprio filho, com o outro, do que conosco, né? Então, por conta desta situação, se torna mais desafiante. Hoje em dia, nós vamos observar, por exemplo, que nós vivemos em um mundo em que a tecnologia ela já ascendeu, ela está maior, ela toma uma determinada proporção da sociedade. Hoje as crianças elas já estão a par muito cedo, já têm contato muito cedo com um tablet, por exemplo, com um celular, um computador. Então vocês vão observar que o processo educacional hoje em dia ele deu um grande passo em questão discursiva, em questão de debates, em questão mesmo estrutural, mas ao mesmo tempo uma outra relação também nasce,
que é o papel tecnológico. Em outras palavras, que você pode estar aí até pensando, eu não estou entendendo muito bem o que o professor Henrique está comentando. Vamos pensar o seguinte, nós temos o ano de 2010. A educação era de uma forma e a tecnologia também era de uma forma. Você pode observar isso, inclusive, pelas redes sociais. Agora observe em 2020, 10 anos depois, né? 2020, a educação já mudou. Ela está diferente. E, consequentemente, rede social, tecnologia também. E isso influencia também sobre o ato de educar. Porque nesta situação, os pais eles têm que se moldar para ter o processo educacional de uma forma mais grandiosa, 100%. E é muito desafiante, viu? Muito desafiante. Mas o mais interessante é que tanto as crianças quanto os jovens, em virtude dessa questão tecnológica, muitos, e vocês são prova disso, eu vejo isso porque os alunos que estão comigo no modo presencial conversam comigo sobre isso, estão ainda num processo que não conseguem ter tanto domínio das redes sociais, por exemplo, e entram em crise depressiva, de ansiedade, que são duas situações diferentes, né? E isso começa a ser prejudicial para a vida dos filhos, dos jovens, das crianças de uma maneira geral. E talvez isso seja também um ponto para que os pais não consigam, por ser algo relativamente novo, não consigam entender então a vivência dos filhos. Essa pergunta e esta resposta dada pelo Mário Sérgio Cortella nos faz pensar e refletir sobre o nosso papel, tanto quanto filho, quanto pai, quanto o nosso papel na sociedade também, tá? E de que forma eu entendo a educação, de que forma eu faço parte deste processo. O meu pai e a minha mãe me educam, mas qual o meu processo também, ou melhor, qual a minha importância enquanto filho do meu pai, filho da minha mãe, nesse processo educacional? Então, veja, é uma pergunta, é objetiva, mas nos faz refletir sobre muitas situações. Vamos ver aqui a nossa segunda pergunta. Como fazer com que os pais participem ativamente da educação, mesmo quando o filho passa 12 horas por dia numa creche? Olha, interessante, interessante. Até porque uma boa parte da vida de vocês acontece dentro de uma instituição que é a escola. Se você estuda pela manhã, então você tem ali aquele horário todo pela manhã como uma parte, veja bem, uma parte da sua vida é destinada à escola. Uma parte da sua vida é destinada ao processo educacional. Mas aí, veja, esse processo educacional da escola é diferente do processo educacional de casa. Um complementa o outro naturalmente, mas se um falha, o outro fica ali cambaleando. Vamos à resposta. Essa é uma escolha que eles terão que fazer. A grande pergunta que o pai e a mãe têm que se fazer é qual é a sua prioridade. E se é prioridade, vão ter que inventar o tempo. Eles não podem se omitir em relação à educação, porque isso seria irresponsável. A escola é de natureza complementar e não suplementar. Ela não supre a família. Olha, interessante isso. Interessante porque o Mário Sérgio Cortella ele foi direto ao ponto. A escola não é família. A escola é ali uma peça em que precisa da família, mas não é necessariamente a família. Então, escola, família, têm que ficarem, lado a lado, tá? A escola é uma estrutura de ensino e aprendizagem. A responsabilidade sobre a educação é da família. Que texto magnífico, né? E olha, o mais interessante é que é uma entrevista. Vamos para a próxima pergunta. O Senhor fala no livro que é preciso educar os pais e não só as crianças, e que hoje os pais parecem ter medo de exercer autoridade. O Senhor acha que é um erro os pais repetirem o modelo de educação que tiveram? Sim, claro. Rapidamente, só um comentário entre parênteses. Uma coisa, turma, é você passar confiança, por exemplo, no seu filho ou no seu aluno. Vou dizer em relação a mim, enquanto professor.
Se você se sente confiante, por exemplo, nas minhas aulas, é porque aí há um respeito entre mim e você e entre você e mim. Mas se você se sente ameaçado, então talvez os papéis não estejam muito bem colocados. Porque o papel de um professor, por exemplo, não é ameaçar alunos. É estabelecer um processo de comunicação para que o seu processo de conhecimento ele cresça. Da mesma forma os pais, né? Os pais, então, eles estabelecem respeito, mas esse quesito ameaçador precisa ser revisto, tá? Enfim, os pais e as mães não podem deixar de ter inspirações naquilo que uma parte do que os seus pais fizeram carrega, mas deixando de lado aquilo que era entendido como um correto naquele momento e que era um mero exagero. Por exemplo, a autoridade é necessária, o autoritarismo não. Diálogo é importante, submissão não é. O diálogo não pode ser entendido como uma relação de igualdade de autoridade com os filhos. Como eu costumo dizer, uma família não é uma democracia. A democracia pressupõe direitos e deveres iguais. Numa família, existem responsáveis aos quais as crianças e os jovens são subordinados. Ou subordinados, né? Mas aqui ele coloca mesmo com o hífen. Portanto, que ele coloca entre aspas, tá? São os subordinados, aqueles que nós mandamos, mas estar sempre aqui, ó, embaixo, nunca em cima, tá? Ou melhor, não no mesmo nível, sempre embaixo, embaixo, embaixo. Muito ruim isso, viu? Muito ruim. Estão sob as ordens dele. Nesse sentido, uma família pode ser participativa e deve sê-lo, enquanto no passado não o era. Uma família deve ser convivente, como foi em outro momento. Alguns dizem que a fratura de alguns valores das crianças e dos jovens se deve ao fato de que falta aquilo que se fazia no passado, que era poder bater, deixar de castigo, etc. Esse tipo de modelo não é necessário. É possível fazer uma educação sem recorrer a metodologias de educação que são muito mais voltadas para a organização prisional do que para a estrutura familiar. Que texto riquíssimo, né? Olha, o meu objetivo não é ler o material inteiro, mas a leitura ela está tão agradável e tão interessante que a gente acaba, né, fazendo a leitura do material por inteiro. Mas não se preocupem, a nossa aula de hoje ela é tranquila realmente dessa forma. O que eu tinha planejado para vocês é comentar o texto e comentar as questões. Mas o texto ele é tão enriquecedor que é muito complicado não trabalhar as entrelinhas do texto, não trabalhar, por exemplo, a importância de cada resposta que o Mário Sérgio Cortella nos fornece. Ele nos deixa reflexivos a esse ponto. Vamos ver a próxima? Muito interessante. E como fazer? Como ter autoridade sem ser um pai autoritário? Bem, há alguns caminhos, ele já coloca aí. Há alguns caminhos. Um deles é bastante agradável para mim, que é ler meu livro. Risos. Autoridade é uma questão de responsabilidade. Normalmente um pai ou uma mãe tem autoridade no trabalho, sobre um colega, sobre o empregado, sobre o subordinado ou prestador de serviço. Por que então essa dificuldade da autoridade com filhos e filhas? Porque o exercício da autoridade dá muito trabalho, exige que você tenha tempo. Vale destacar, turma, o seguinte: filho não é empregado. Assim como pai e mãe também não são, né? Não são os seus chefes. Nós temos que estabelecer diálogos aí. E aí, quando você estabelece diálogo entre uma figura e outra, nós vamos perceber que essa questão autoritária ela vai se quebrando. E veja que a pergunta ela é muito objetiva. É preciso ter um papel ali de que, opa, eu sou pai, eu sou mãe, e eu tenho aqui nessa relação na minha família, eu sou o papel principal. Mas os meus filhos também são, tá? E aí você tem que observar esse grau de relação entre um e outro. Falei, o texto ele é muito subjetivo, ele nos faz refletir bastante, ok?
Vamos ver onde foi que o professor parou. Porque o exercício da autoridade dá muito trabalho, exige que você tenha tempo. E muita gente não quer ter esse trabalho ou acha que não tem tempo para tê-lo. Lembrando que eu coloco no livro, tempo é uma questão de prioridade. Se você pensa que não tem tempo para algo, é porque não é prioritário. Interessante isso, viu? Interessante. O Senhor fala em seu livro que prioridade não tem plural. Sim, eu posso ter uma prioridade, aí eu resolvo e vou para outra. Mas com duas prioridades concomitantes, nenhuma delas o será. A pessoa que prioriza o trabalho não pode ter um filho? Muitas vezes, essa prioridade do trabalho pode ser eventual, mas alguém que tem apenas o trabalho como sendo sua forma de referência e horizonte precisa pensar muitas vezes antes de ter uma responsabilidade tão estupenda e ao mesmo tempo tão exigente quanto a paternidade e a maternidade. Quais consequências a divinização das crianças que o Senhor cita em seu livro pode trazer para o futuro dessa geração? Vemos hoje filhos e filhas serem tratados como príncipes e princesas até na decoração de seus quartos. Vamos observar a resposta muito enfática que o Mário Sérgio nos fornece. Toda vez que a criança for tratada como soberana, ela se comportará desse modo. A vida não é marcada pela soberania, ela tem que ser marcada pela autonomia. Uma pessoa autônoma é aquela que faz o que ela quer no âmbito da responsabilidade dela, desde que não colida com outras perspectivas. Entre aspas, uma fala minha enquanto professor. Interessante evidenciar o seguinte, que quando nós criamos pessoas autônomas, nós destacamos aí uma situação interessante. Se, por exemplo, uma criança, por exemplo, passa por um determinado problema, se ela mesma consegue resolver o problema, então ela é uma pessoa autônoma dentro da responsabilidade dela. Mas se ela depende de outras pessoas, principalmente como os pais, então ela ainda não é autônoma. Isso vale tanto para criança quanto para jovem, ok? Vamos continuar. Uma pessoa que é soberana fala o que deseja e não dá referência e nem atenção a quem não pensa como ela ou quem está à sua volta. Essa soberanização de uma parcela das crianças cria personalidades deformadas para a capacidade de convivências. A soberania de crianças é malévola para o adulto que virá, e é assim, inclusive, que começa a degradação de valores decentes. Interessante, viu? Mais interessante ainda pensarmos que o papel dos pais é fundamental dentro de um processo educacional. Os filhos, quando crescerem, eles vão se tornar pessoas que têm personalidades X, mas vão ter influências dos pais, ok? O Senhor diz que desejos não são direitos, porque é difícil viver em coletividade e entender que temos limites. E ele vai trazer um comentário, né? E no fim ele vai dizer que é necessário que os pais retomem essa perspectiva de que quem deseja algo tem o dever de construí-lo, de elaborá-lo e de utilizar a inteligência no esforço e na obtenção disso. E aqueles pais que fazem dos filhos um investimento de longo prazo? Olha, essa pergunta é crucial, hein? É absolutamente indecente que um pai ou uma mãe seja capaz de olhar seus filhos como sendo uma aplicação financeira. É preciso que a orientação em relação à profissão do filho não seja uma determinação dos pais. Sabe aquela história, por exemplo, eu estou investindo em você para que você seja um médico futuramente. O Mário Sérgio Cortella, ele vai criticar esse tipo de comportamento, porque o filho, a filha, não é uma aplicação financeira. Cada pessoa traz a sua bagagem de conhecimento, a sua vocação em determinada área, e isso, para o Mário Sérgio Cortella, deve ser levado em consideração, tá? Que acima de qualquer coisa se respeite a individualidade, a autonomia que essa pessoa deve ter, e não olhar aquele que mais adiante será apenas uma forma de retorno financeiro. E os pais, aí vale inclusive um comentário, porque os pais eles precisam realmente tomar cuidado com isso. Às vezes, mesmo que sem querer ou inconsciente, eles acabam falando: mas eu investi a vida toda em você, e você
e você se decide se tornar um profissional X, eu queria que você fosse advogado, e você se tornou, por exemplo, um professor, e aí você, inclusive, cai em um erro de desconsiderar até uma questão profissional, como se um professor, por exemplo, não fosse importante, né? E aí volta para o que Mário Sérgio Cortella, perdão, está comentando, a questão de que o filho não é uma aplicação financeira, tá? E a última pergunta, o que é preciso fazer para criar filhos melhores para o mundo? Olha, acredito eu que não tem uma receita pronta, mas vamos ver o que o Mário Sérgio Cortella nos fornece como resposta. Primeiro, uma dedicação maior do que aquela que se vem tendo, um esforço maior em relação ao exercício da maternidade e da paternidade. Maternidade e paternidade. Segundo, humildade para saber que a gente não sabe muitas coisas e que precisa aprender com outros, e não supor que criar filhos seja uma atividade automática. Em terceiro lugar, imaginar que tudo isso requererá a parceria maior entre as pessoas que formam crianças. Os adultos que têm autoridade e responsabilidade não precisam pensar de maneira idêntica, mas têm que agir de maneira unida. Pais e mães, antes de agirem em relação aos filhos, precisam conversar entre si e chegar a um consenso. Lembra que eu falei? Gente, é preciso estabelecer diálogo. E o nosso material ele finaliza. A divisão tem que se dar antes da reflexão e não na hora da ação. Interessante, né? Turma, acabo de ver aqui que nós estamos nos minutos finais da nossa aula, né? Mas não tem problema. Aqui nós temos a referência do material. Falei que a nossa aula de hoje era uma aula muito tranquila. Nós temos algumas questões que elas são interpretativas. Eu gostaria de que você pensasse com muito carinho sobre elas e respondesse, tá? Não ache que eu não vá levar em consideração as suas respostas, tá? Quero que você reflita sobre o tema, assim como eu refleti, e que você esteja a par de tudo que eu trago para você. As perguntas do nosso material são perguntas instigantes e interessantes, e eu quero que você faça, de fato, esse esforço em levar em parar e ler. Parar, ler e responder as propostas. Nós temos a primeira pergunta sobre o site Canguru, que tem o seguinte lema. Olha, eu havia falado que a Canguru parecia o nome da revista, né? Aqui nós já temos a resposta. É um site, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, a letra A. O entrevistado escolhido é pertinente para um site que tem esse lema? B. Qual é o conteúdo presente na introdução do texto? 2. De que modo a entrevistadora se preparou para a entrevista? 3. Todas as perguntas foram escritas antes da entrevista ou algumas delas surgiu com base em uma resposta do entrevistado? Comprove a sua resposta. Aí nós temos aqui a página 46, que é inclusive a página que nós vamos finalizar hoje, tá? Nós temos aí pergunta número 4. Observe a apresentação gráfica da entrevista. Qual é o tratamento gráfico dado às perguntas? Por que algumas falas do entrevistado foram destacadas com sombreamento colorido? 5. Ouça uma entrevista no rádio, na TV ou na internet e compare-a com a que você acabou de ler. Para tanto, siga o roteiro abaixo. A entrevista oral apresenta uma introdução. Apresenta uma introdução? Ela é parecida com a da entrevista lida? Olha só, ouça uma entrevista no rádio, na TV ou na internet. E aí você vai realmente... Coloque no YouTube uma entrevistazinha só para que você tenha como um exemplozinho ali da sua entrevista, tá? B. As perguntas foram elaboradas previamente ou feitas de improviso, de acordo com as respostas do entrevistado? E C. Há um fechamento para a entrevista? Em caso afirmativo, o que é dito nele? Neste capítulo, propomos a você que em grupos realizem uma entrevista sobre um dos temas: o vício em videogames, o discurso de ódio, as notícias falsas. Por enquanto, não precisa se preocupar com essa entrevista. Essa parte de preparação aqui, questão 6, eu vou deixar apenas para você ler. Não precisa responder agora. Não precisa responder hoje, na verdade. Eu quero que você faça apenas um exercício mental, ok? Turma, então nós conseguimos finalizar por aqui a nossa aula de hoje. Eu encontrarei vocês na nossa próxima aula. Gostei muito de ter trabalhado esse texto do Mário Sérgio Cortella hoje com vocês. E é isso. Dúvidas, me procure no privado. Mandem mensagem, porque eu preciso registrar a participação de você que se encontra online, ok? No mais, bons estudos
Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus, se assim Ele quiser. Tchau, tchau, turma.